Tá ótimo. Senta aqui, assim. Vamos então começar. Acho que vai começar agora. Senta. Começar a gravar, David. Espera aí, que eu estou voltando. Ok. Quer dizer, já está gravando faz tempo, né? E vou agora colocar no formato aqui de apresentação. Isso. Vamos lá. Ok, então. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade. É um prazer ver essas pessoas todas aqui. E, incrivelmente, temos 3 manauaras. Isso aí é legal, muito legal, né? Então, essa oportunidade de apresentar meu trabalho aqui é uma tese de doutorado. Agora, o fato de ser uma tese, de certa forma, foi incidental, circunstancial. Tá? Eu defendi em 2001, foi publicado em 2009 pela editora da Universidade Federal do Amazonas. Né? E é sobre a minha relação com 2 cidades, a cidade de Manaus, né? Onde eu fui criado, minha cidade, e a cidade de Liverpool, onde eu nasci, minha cidade também. Então, esse aí era o mistério da minha vida. Né? Eu tinha o quê? Uns 5 anos de idade quando eu vim da Inglaterra, minha mãe tinha morrido logo depois da Segunda Guerra. Foi assim, uma coisa, algo traumático que eu nunca conseguia entender, desvendar e tal. Então, 43 anos depois de eu estar aqui no Brasil, eu voltei para a Inglaterra para ver como é que era aquilo lá. Eu não tinha muita proximidade com os parentes, mesmo porque, em todos esses anos, as comunicações eram difíceis, né? Hoje não, é facílimo, mas naquela época, assim, até meados dos anos 80, ainda era meio complicado, né? Então, enfim, eu voltei especificamente porque eu fiz uma proposta para esse doutorado e eu tinha que ir lá para conseguir uma bolsa sanduíche, né? E uma universidade lá que me acolhesse o meu projeto. A Universidade de Liverpool me acolheu 100% o projeto. Eu fui lá, passei uma semana na Inglaterra e voltei com todos os documentos prontos para que esse sanduíche fosse contemplado com sanduíche, né? E a minha ideia era comparar as 2 cidades, porque eu comecei buscando na biblioteca da UNB em outra, eu peguei livros sobre Liverpool e comecei a encontrar semelhanças entre Manaus e Liverpool. E aí essa ideia germinou, né? Eu fiz uma tese porque eu estava no quadro, como professor da UNB, ensinando cinema. Então, fiz uma dissertação de mestrado e, logo em seguida, eu vi todo mundo indo atrás do doutorado e tal. Eu digo, bom, eu vou também atrás do doutorado, né? E interessante que muita água correu debaixo da ponte, né? E eu, nesse processo todo, terminou que foi publicado como um livro bonitinho, muito bem feito, editorado lá no Amazonas, né? E o pessoal fez um trabalho maravilhoso. O livro é um livro bonito, né? E tem toda uma história de como é que foi feito, como é que se chegou a isso. Uma tese é um bichinho adorável, assim. É que nem um pequeno elefante cor-de-rosa, bonitinho, todo engraçadinho e tal, e ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Aí chega uma hora que está ocupando a sala inteira e você está olhando para ele e ele não fica pronto. Né? Então, aí o teu colega chega para você, e aí, rapaz, tua tese, como é que está? Que tese, rapaz, que tese, coisa nenhuma. Então, a tese tem um pouco disso, né? Então, achar o objeto para você fazer uma tese é a coisa mais difícil. Eu acho que tem que ser uma coisa que você se apaixone por esse objeto, porque senão a tua tese vira um fardo assim, uma coisa que te aborrece, né?
Quando eu consegui, quando deu essa luz de trabalhar com Manaus e Liverpool, eu fiquei fervendo, fiquei no frisson. Eu tinha descoberto uma coisa que eu estava apaixonado pela ideia de como juntar essas duas coisas, né? E esse objeto foi conversando comigo, e eu conversando com o objeto, conversando com os autores lá, que foram os meus mentores, né? E esse objeto foi me entregando elementos, fragmentos que tocaram o meu emocional, né? Eu fui reunindo, sabe, trilhos de bondes que afloram no meio de um asfalto que se cobriu de uma forma indecente. São pequenas coisas, né? Edifícios do início do século XX que estão contando histórias que estão se apagando, que estão se acabando, né? Ou então o coreto onde eu fui fotografar, e o mendigo que mora nele me escuta com um pedaço de pau, né? Então, a ideia... Eu queria fazer um documentário, porque eu trabalhei muito com documentário no cinema. Mas, na realidade, eu tive por acaso, estava filmando em Mato Grosso, eu cruzei com o filho do Luiz Carlos Prestes, que estava refazendo a coluna Prestes, e ele e o fotógrafo. E ele fazia entrevistas com as pessoas e o fotógrafo tirava foto. E eu falei, mas vem cá, esse tema é maravilhoso, por que você não faz um documentário? Ele disse, olha, eu não tenho recurso para documentário, mas um livro eu posso fazer. E aí eu tive essa luz, né? Eu digo, não, eu não posso fazer um documentário. Eu tenho que fazer um livro, porque o livro é a pesquisa para o documentário. Então, foi assim que a coisa andou, né? E aí eu comecei no programa de pós-graduação de História da Universidade de Brasília, eu fui, participei dele, comecei a fazer os créditos, né? E aí eu tive que ir a Liverpool para conseguir o sanduíche. Então, aí, nesse primeiro slide, você está vendo a cidade de Liverpool, né? Você tem um frontão que tem uma série de cais, né? E, na sua época áurea, eram 17 milhas de cais, enormes, né? E aí você tem o Liverpool, que são característicos. Muda, Wagner. É uma cidade de operários, navios de ferro, de aço, né? Uma cidade que cruza gente do mundo inteiro, né? Não é à toa que surgiram os Beatles lá, porque aquilo foi um caldeirão, fusão. O Liverpool é isso, um caldeirão. Foi o maior porto da Europa no seu tempo, né? Muda lá, vai. Isso aí sou eu, para vocês me conhecerem. Com 1 ano de idade, com 5 anos, com 20 anos, 25 anos, né? 25 anos você está com aquele gás todo para resolver qualquer parada. Aí depois você vai para os 35, depois 48, você já fica mais calmo, mais tranquilo. E não está aparecendo aqui na minha tela, mas tem uma foto do Colégio Estadual em que eu estou marchando na parada de 7 de setembro. Eu não sei se vocês estão vendo, né? Mas oportunamente eu acho que vão conseguir ver. Esse aí é o meu pai. Meu pai foi o Leslie Pennington. Ele combateu os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ele foi da artilharia, e da artilharia ele sofreu um ferimento, né? E a partir desse acidente ele passou para o corpo médico. Ele tinha sido enfermeiro, fizeram com ele um curso de como é que chama esse pessoal que cuida de paramédico? Ele fez um curso de paramédico e se tornou paramédico, né? Aqui tem a foto central, é ele no batalhão dele, as medalhas que ele ganhou, a tarja do Real Corpo Médico, né, do Exército, e tem uma tela parcialmente coberta quando ele foi servir no Cairo e depois em Israel, né? E depois terminou a guerra e foi para a Inglaterra.
Próxima. Então, essas são as minhas mães. A minha mãe inglesa, que faleceu logo depois da guerra, eu tinha uns 2 anos de idade, 2 para 3 anos, e essa foi a minha mãe, que chamava-se Emily. E essa é a minha mãe, a dona Raimunda, ou a dona Dadá de Vasconcelos, que era de Itacoatiara, depois mudou para Manaus, casou com meu pai. Eu tenho uma foto aqui do meu pai, ela e o meu filho Jorge, pequenino. Muda lá. Bom, saindo de Manaus, fui para São Paulo. E em São Paulo, aqui, né, a loucura, né? Escola Politécnica, aqui está a minha carteirinha da Escola Politécnica, né, com o símbolo da Politécnica, e aqui a casa e o Dr. Wagner e a dona Terezinha, que foram pessoas que me acolheram na família deles durante o período que eu estava na Politécnica. E aí eu conheci o Wagner, todos os irmãos, e fizemos tantas coisas juntos, foi muito legal. E, então, São Paulo me deu assim o conhecimento. São Paulo é a inteligência do Brasil, na minha opinião, e o São Paulo me deu o conhecimento. O Dr. Wagner foi uma figura central em termos da minha vocação para o magistério, para ser professor. Embora aqui esteja coberto, tem também uma fotografia que eu acho que é da FAU, da FAUSP, onde eu fui como arquiteto. E depois eu passei a trabalhar no Cinema Paulista, porque eu fiz um projeto de um estúdio de regravação de 35 e 16 milímetros em São Paulo. O estúdio funcionou durante 3 anos ou 4, e eu acabei entrando para o cinema através do estúdio. Agora, depois eu fui para Brasília, porque eu fui convidado para dar um curso como visitante. De visitante eu fui substituto, de substituto houve concurso público, acabei entrando lá. Brasília foi uma experiência incrível, porque eu fui professor de fotografia e iluminação, de som direto, a parte de registro sonoro. E, além disso, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e depois o doutorado. Então, Brasília me deu essa possibilidade. Né? Estou morando em Brasília agora ainda, já estou aposentado da universidade. Né? Bom, Wagner, agora que entra o filme, é isso? Sim. Então, eu tenho esse filme, eu fiz em 2010, foi uma entrevista que eu dei para o Jorge Bodansky, o cineasta. Ele sintetiza o meu livro aqui, está sintetizado nesse vídeo, são 8 minutos. Eu nasci em Liverpool, fui criado no Amazonas, primeiro em Itacoatiara e depois em Manaus. Em Manaus eu fiz a escolaridade toda, cheguei até o científico e tal. E vim para São Paulo para estudar engenharia, e acabei estudando arquitetura e fui trabalhar com cinema. Isso me deu uma trajetória eclética e, ao mesmo tempo, me deu a oportunidade de ser convidado a dar aula na Universidade de Brasília. Eu fui trabalhar na área de cinema lá. Eu ia muito a Manaus, andava pela cidade, via aqueles velhos prédios muito representativos do Fausto da Borracha. E eu fui a Liverpool e encontrei em Liverpool os mesmos paralelepípedos no chão, os mesmos velhos prédios, as mesmas ruas contando histórias, né? Então eu juntei essas duas coisas. Eu fui buscar histórias em Liverpool, fui buscar histórias em Manaus e procurei relações entre as duas cidades. E isso acabou gerando a minha tese, que chama-se Manaus e Liverpool, uma ponte marítima centenária, em que eu busco ressonâncias entre as duas cidades, e essas ressonâncias passam pela própria estrutura das cidades, passam também pela questão econômica. A borracha foi o grande vetor, né? O Vale Amazônico era o grande produtor da borracha, que foram os músculos da Revolução Industrial. E, finalmente, para fechar, com as questões do sentimento, né? Do sentimento das relações entre as pessoas, enfim, algumas das minhas vivências. E eu procurei abarcar personagens do início do século XX e puxando até os anos 50, que foi a minha vivência pessoal lá. No desenvolvimento do livro, inicialmente, eu trabalhei com a categoria cidade. E
tive a oportunidade de pesquisar em arquivos, em bibliotecas em Liverpool, e eu busquei, vamos dizer, uma história de Liverpool, um contexto histórico em que pudéssemos colocar o desenvolvimento da cidade. E a mesma coisa eu fiz a respeito de Manaus. Então eu procurei trabalhar, vamos dizer, como as cidades desenvolveram, porque elas têm uma característica interessante. Ambas são cidades que estão localizadas junto com rios que, no caso de Liverpool, o rio Mersey ele vai dar no mar, no caso de Manaus, o Rio Negro vai dar no Rio Mar, que é o Rio Amazonas, né? Então, esse paralelismo é muito forte. Tanto é que eu tenho imagens de cais flutuantes em Liverpool, de cais flutuantes em Manaus. Que, aliás, o cais flutuante de Manaus ele ainda está por lá, enquanto que os de Liverpool já desapareceram. Por que flutuantes? Porque, no caso de Liverpool, as marés eram diárias, subiam e desciam bastante, né? Níveis de até 7 metros. Então, eram necessários cais flutuantes. E no caso de Manaus, durante o período de enchente vazante, o rio sobe bastante. Então, essa característica, essa ressonância, ela se transporta também, vamos dizer, a interação econômica entre as duas cidades. Então, Liverpool tinha os transatlânticos que iam até o Amazonas, até Manaus, e lá se carregava com borracha, que era o grande insumo. E daí os barcos voltavam e distribuíam a partir de Liverpool para a Europa esses materiais e traziam como lastro pedra, cimento, ferro e, pasmem, até madeira, móveis. E Manaus então teve a possibilidade de se desenvolver como uma cidade moderna para a época. Nós estamos falando de 1903. Então nós temos uma pequena Paris nos trópicos, em que os últimos gritos da moda europeia estão presentes lá. Nós temos 10 jornais diários em Manaus, que fica a 1.500 quilômetros rio Amazonas acima. E uma elite cultural também se forma, uma elite intelectual também se forma ali. Então é um grande desenvolvimento em curtíssimo espaço de tempo. Então eu vejo que temos bondes em Manaus que chegam antes dos bondes em Liverpool. E curiosamente os bondes de Manaus são extintos mais ou menos no mesmo período, em 1957, que os bondes de Liverpool. Então, esse jogo vai acontecendo ao longo do livro. Nós chegamos, então, numa outra parte, em que eu utilizo a Booth Line, que era uma linha de navios a vapor que faziam Liverpool-Manaus. Isso porque há uma íntima correlação entre o desenvolvimento do uso da borracha, que começa nas ferrovias, né, e a navegação a vapor, pois a partir quando a borracha não está mais disponível na área dos lagos do Pará, ela tem que vir do Amazonas. E não havia uma forma de transporte que fosse viável, né? Transportava-se através de remo ou espia do interior do Amazonas para Belém. Mas com a navegação a vapor, isso se viabiliza. E a Booth Line, ela tem uma história dela estar conectada ao desenvolvimento da navegação a vapor. Então eu abordo também essa parte aí, mostrando a presença da Booth Line não somente com os navios que transportam a borracha e levam essas mercadorias que formam Manaus, mas também a construção de portos, a construção da Manaus Harbor, que foi uma estrutura alfandegária, uma estrutura de armazéns para a manipulação desses produtos. Essa presença é muito forte e eu trabalho também com essa presença. Para finalmente chegar aos anos 50, eu tenho então vários informantes que nos dão um desenho do comportamento, vamos dizer, das pessoas envolvidas, missionários, administradores de navios, assim, como é que foi esse fluxo. E sem esquecer um personagem que eu conheci desde criança, o Dr. Thomas. Era o nome de um asilo. E, curiosamente, era Thomas, mas não era Tomás, que seria de raiz portuguesa, era Thomas. Eu nunca me toquei e fui descobrir que o Dr. Thomas era um médico canadense radicado em Liverpool, que foi para Manaus e lá ficou tratando de saúde pública em Manaus até morrer nos anos 30. E ele está sepultado no cemitério São João Batista, em Manaus, hoje. Então, foi também um resgate desse personagem, que é muito interessante, que o livro traz também esse resgate. O livro me deu uma visão
assim, de como essa região amazônica ela tem sido alvo de predação contínua, né? Em vários níveis, entende? Desde da captura das drogas do sertão, né? Que ocorre em 1700 e pouco, e aí vem a questão da borracha, né? Temos notícia da coleta de água, né? A questão da madeira, que é mais recente, né, em termos da história. Então, ela é alvo de cobiça. E esse grande... O livro me iluminou no sentido de tornar claro a cobiça por essa verdadeira cornucópia, né, que nós temos, que é a Amazônia, né? Então, o grande receio é que essa cobiça atraia medidas políticas adversas. Essa imagem aí, bom, espero... Essa imagem aí tem uma... Quando eu fui a Liverpool fazer minha pesquisa, entre as muitas pessoas que me acolheram, a comunidade irlandesa detectou que eu tinha raízes na Irlanda. A minha mãe biológica era filha de irlandeses. Então, eles me deram livros, me deram fotografias. De repente, alguém me procurou, olha, eu trouxe essas fotos aqui, e eu ganhei uma medalhinha da Nossa Senhora de Liverpool, que o Steve chegou e disse, isso é para te proteger durante a sua pesquisa. Então, esse tipo de carinho característico dos irlandeses, eu fiquei muito emocionado com esse tipo de coisa. E isso ajudou muito a reunir uma maçaroca de dados para fazer o livro. Pode mudar, Wagner, por favor? Então, aqui são um slide só para dar uma vista geral. Aqui é o estuário do rio Mersey, e está marcado em vermelho o pool, ou seja, quando a maré subia, esse pool enchia d'água e os navios podiam ser descarregados. E era muito interessante, porque entravam 3, 4 navios, ficavam os homens descarregando alucinadamente em cada margem, e quando estava anunciado que a maré ia descer, os navios tinham que sair, voltar para o mar, ficarem ancorados até a próxima maré. Então, o que aconteceu? Em 1735, mais ou menos, a primeira eclusa foi construída, ou seja, eles cavaram na terra um piscinão e puseram portas de madeira. Eram altas, chegavam a quase 7 metros de altura. E aí ficavam abertos, quando a maré enchia, o navio entrava na eclusa, fechava essa eclusa. Aí o navio podia ficar praticamente 24 horas ali dentro, até a próxima maré. Então, essa invenção das eclusas se multiplicou em toda essa área. Então, o porto podia receber uma enorme quantidade de navios e não era mais necessário o desespero para descarregar os navios. Muda, Wagner. Então, aqui Liverpool ficou famosa porque, pelo Tratado do Assiento, os escravos podiam ser levados pela Inglaterra para as colônias espanholas. Então, Liverpool virou o maior centro de tráfico de escravos negros da Europa. Então, saía de Liverpool os barcos cheios de mercadorias diversas, né? Principalmente produtos baratos dos teares de Manchester, chegavam na África, trocavam por escravos, os escravos eram levados para as Índias Ocidentais, Caribe, etc., e aí voltavam com tabaco, açúcar e outros produtos. Isso gerou uma riqueza extraordinária, né? E deu um crescimento do porto assombroso, né? Paralelamente, houve a pirataria. Sendo que a pirataria há que distinguir a pirataria do corso. O corso é uma autorização para abordar um navio do inimigo quando há uma guerra, e aí você pode sequestrar o navio. Então, a Inglaterra entrou em guerra com a França e a pirataria, então, se tornou um grande negócio em Liverpool.
né? As famílias compravam cotas para dar para filhos e filhas que iam casar. Às vezes, uma única expedição de pirataria se podia ganhar suficiente que correspondia ao salário comum durante a vida inteira. Então, pode imaginar, né? E, junto a esse processo, houve a invenção das reclusas e também a invenção do primeiro barco a vapor, que é de 1825, aproximadamente. Paralelamente, estava se desenvolvendo a ferrovia. Então, você tem assim um fervor, né? Uma fervura com a Revolução Industrial em ação e todo esse processo mercantil simultâneo. Bom, aqui você tem uma visão da travessia, né? A travessia seria sair de Liverpool, aí você para no Porto, depois Lisboa, depois atravessa para nas Ilhas Canárias, enfim, e chega em Belém, Manaus. Então, essa travessia no pós-guerra era muito comum. Meu pai mesmo, ele saiu da Inglaterra primeiro, porque ele se acostumou no Oriente Médio com a temperatura, ele gostava do calor. Em segundo lugar, a mulher dele morreu. E ele ficou realmente abalado. Ele pegou um navio, foi trabalhar no navio, subiu o Rio Amazonas, conheceu uma amazonense, se casou com ela e foram me buscar. E, para mim, eu acho que foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida, porque mudou totalmente as minhas perspectivas e me enriqueceu como pessoa de forma sobremaneira. Então, do lado esquerdo, nós temos umas mulheres lavando roupa no igarapé num desenho do Moacir Andrade. E a gente vê aquela coisa sensual, aquela coisa tropical, o calor, o sol, as mulheres lavando água no igarapé, né? Do lado direito, não sei se viu para todo mundo, nós temos uma lavanderia pública em Liverpool. Essas lavanderias públicas foram a criação de uma mulher, Kitty Wilkinson, que, numa epidemia de cólera, ela percebeu que a limpeza das roupas era essencial para proteger as pessoas. E ela construiu uma lavanderia pequena e o sucesso foi tanto que o governo começou a instalar lavanderias públicas, primeiro em Liverpool, depois em outras cidades. Isso deu um certo controle sobre as epidemias. Aí, o custo do progresso para Liverpool foi o seguinte: falta de habitação, ruas estreitas, sujeira, falta total de sanitarismo. E Liverpool é a cidade mais degradada produzida pela Revolução Industrial, né? Essa situação foi tão séria que o sanitarismo acabou sendo caso de polícia, não só em Liverpool, mas em outras cidades, inclusive Rio de Janeiro, Paris e outros lugares, né? E aí começou todo um processo em Liverpool, e esse processo foi na Europa, e esse processo se espalhou pelo Brasil também, que foi o embelezamento da cidade, estabelecer normas urbanas, um movimento sanitarista, sistemas de águas e esgotos, uma política habitacional, até hoje, hein? Parques e jardins, posturas morais foram implementadas, escolas técnicas artísticas básicas. E contra todas as pressões contra, em Liverpool foi instalada uma universidade. E ela se tornou reconhecida como cidade em 1880. Manaus, Manaus. Então, Manaus era a fortaleza da Barra do Rio Negro de 1699, né? Depois foi lugar da Barra, Vila da Barra, cidade da Barra de São João, do Rio Negro, e cidade de Manaus. De uma corrutela que ela, em cerca de 1890, ela foi planejada, foi um plano que o governador Eduardo Ribeiro encomendou dos ingleses, e esse plano prometia e trouxe uma cidade moderna para o meio da selva, né? Do lado direito, você tem o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões, a partir do que o rio se torna o Rio Amazonas. As águas não se misturam, elas ficam muito tempo uma linha perfeitamente definida. Você, de pertinho, você vê as águas têm densidades diferentes e não se misturam. Evidentemente, vão se misturar, leva bastante tempo.
Então, é um espetáculo à parte. Vai lá, Wagner. Então, aqui tem uns exemplos, né? Tem a Prefeitura de Liverpool com uma tipologia de prédio, Maison do Bon Marché em Paris e o Bon Marché em Manaus. Menorzinho, mas ali, vamos dizer, um desenho, né? E você tem uma vista de Manaus em 1925, aqui a cidade horizontal. Olha lá, Wagner. Então, Manaus, o Fausto da Borracha construiu uma metrópole na selva, né? Você tem publicidade feita em pedra litográfica impressa em Paris em 4 cores, né? Um teatro, uma réplica da Scala de Milão, famoso até hoje, uma alfândega que veio tijolo por tijolo da Inglaterra para ser montado ali perto do porto, Mercado Adolfo Lisboa, construído com aquelas estruturas de ferro fundido vindo da Macfarlane, lá na Escócia, né? Um tribunal moderno, um prédio neoclássico, enfim. Né? A borracha era a coisa mais cobiçada na Europa. Na segunda metade do século XIX, primeiramente veio a loucura da bicicleta. Foi quando a bicicleta com pneumático se tornou o veículo mais desejado. E, logo depois, o pneumático para os automóveis. Né? Então, a procura de borracha era extrema e a Amazônia tinha o monopólio mundial da borracha. Era a melhor borracha e conseguia suprir as quantidades. Né? As exportações da borracha no final do século XIX rivalizaram com a exportação do café. E, rapidamente, Manaus se tornou a Paris dos trópicos. Bom, aqui tem umas fotografias que mostram construções na cidade, mostram uma rua aqui com bonde no cartão postal, né? E eu coloquei aqui aquela frase do Caetano Veloso, a força da grana que é a que destrói coisas belas. Porque Manaus hoje, infelizmente, muitos dos seus prédios maravilhosos são destruídos. Quando eu vou lá, eu tenho um certo sentimento de pesar, de tristeza, porque aqueles prédios que eu conhecia, minhas referências, demolidos muitas vezes para colocar monstrengos no lugar. Não, é a vida. Vai lá, Wagner. E assim, aqui tem um comentário sobre os naturalistas, né? Começando com Alexandre von Humboldt, que foi, vamos dizer, a última pessoa capaz de deter quase todo o conhecimento da humanidade, né? na sua época. E ele escreveu 33 volumes sobre as viagens dele, em grande parte envolvendo a América do Sul e a Amazônia. Né? Então, esses naturalistas eles recolhiam dados e esses dados iam para a matriz, principalmente para a Inglaterra, França e Alemanha, e criaram, vamos dizer, um panorama que aguçou muito os desejos daqueles que queriam se aproveitar disso de uma forma mais pragmática, digamos assim. E eu conto a história de um inglês, o Henry Wickham, que ele transportou uma quantidade enorme de sementes e mudas de seringueira do Amazonas para a Malásia. E isso gerou a borracha da Malásia, que foi plantada para substituir as plantações de chá que tinham sofrido o ataque de um fungo. E a borracha se desenvolveu maravilhosamente na Malásia, e em 20 anos o monopólio amazônico desapareceu. Olá, Wagner. E aqui tem a trajetória da Booth Line, né, que ela estava associada ao Henry Booth, que foi um dos patriarcas. Ele financiou e desenvolveu a primeira ferrovia de Liverpool para Leeds e também os primeiros barcos, meus motores. O problema com os barcos a vapor é que, assim como esses foguetes que vão para a estação orbital ou então até para a Lua, vamos dizer, o foguete, o propulsor do foguete ocupa assim, 99% da massa do foguete, e 1% são os astronautas. Os barcos eram assim,
eles ocupavam uma quantidade enorme de carvão no barco para poder fazer uma viagem transoceânica, e a carga era mínima. Isso era um problema extremamente difícil de ser resolvido, mas o Henry Booth, junto com o Sly, que foi um dos financiadores do Titanic, eles criaram, primeiro, o motor de dupla compressão, primeiro o motor de alta pressão, motor a vapor de alta pressão, motor a vapor de dupla compressão e o motor a vapor de tripla compressão, que permitia levar uma carga muito maior do que os primeiros modelos. Então, em torno de 1860, esses vapores estavam circulando já no mundo inteiro. E a Booth Line ocupou o norte da América do Sul, que foi exatamente o caminho da borracha, né? O Goodyear foi o sujeito que inventou a vulcanização da borracha. Ok, Wagner, pode mudar. E com isso, as primeiras aplicações da borracha foram em amortecedores para trens. E com esses amortecedores foi possível aumentar a velocidade dos trens, que era muito importante. E depois vieram, evidentemente, as aplicações de borracha para pneus, coisas assim, né? E aqui é um painel assim, que quem é engenheiro aí deve gostar, porque tem uns diagramas que dão uma boa ideia de como é que esses amortecedores eram construídos, né? Pode mandar, Wagner. Bom, aqui eu tenho um desenho do Porto de Manaus de 1950 e o Porto Flutuante de Liverpool, mais ou menos na mesma época. Então, você vê que há coisas assim, parecidas, né? Lembrando só uma coisa, que a diferença de nível do Rio Negro chega a 29 metros e alaga uma boa parte da cidade de Manaus. Aquela parte próxima do porto alaga tudo, né? Porque em 1953 houve um alagamento desse, depois não houve mais, mas nos últimos anos tem havido um alagamento frequente. Toda vez que chove, que chega o período de chuvas e a enchente, realmente é um desastre, né? Muda, Wagner. Bom, eu fiz aqui uma nota sobre o Hildebrand. O Hildebrand foi o navio que me trouxe, né? Meu pai trabalhava nesse navio, né? Então, o que aconteceu? Eu cheguei em 53, o Hildebrand continuou, mas em 1957 ele naufragou em Cascais, a uns 15 ou 20 quilômetros de Lisboa. E ele ficou em cima de um banco de areia. As pessoas que estavam a bordo foram todas resgatadas, mas o casco quebrou e não foi possível salvar. Uma parte da carga se perdeu. Era um barco, era o orgulho da Booth Line. Meu pai ficou triste, porque conhecia o pessoal trabalhando no barco, mas isso acontece. Muda lá, Wagner. E uma figura que eu citei lá no vídeo é o Dr. Thomas. Ele foi uma pessoa marcante porque ele veio de Liverpool, instalou um laboratório de medicina tropical em Manaus, tocou esse laboratório por conta própria, era um patologista, né? E depois ele meio que ele não mandou mais relatório para a Inglaterra, foi ficando por lá para Manaus mesmo, mas ele cuidava muito dos pacientes. O pai dele era um banqueiro no Canadá. E o pai dele morreu, liquidaram o banco, ele recebeu uma indenização bastante interessante. Ele construiu um laboratório de patologia na Santa Casa de Misericórdia de Manaus, com o dinheiro dele. Então, ele era um sujeito dedicado à ciência, dedicado ao que fazia, né? Então, essa pessoa foi um resgate que eu consegui fazer dessa figura, né, que em Manaus era desconhecido. No asilo, o Dr. Thomas tem uma placa hoje que diz assim: Dr. Thomas Wolfstam, médico alemão. Esse eu acho alemão, ele é canadense. Acontece. Vai lá, Wagner. Tá, no final, aqui tem um capítulo que é o Puxando Prosa. O Puxando Prosa foi o seguinte: eu peguei pessoas de várias épocas, evidentemente, umas já tinham morrido e tal,
Mas eu juntei tudo num bolo só e fiz uma conversa com eles, pegando os depoimentos que eu consegui levantar, aqueles ao vivo que eu consegui e aqueles que eu consegui através de documentação e tal, né? Então, você tem o Dr. Gordon, que foi chamado para ficar com o Dr. Thomas, ele não quis ficar. Então, ele disse assim, quando você receber esta, eu vou estar reunindo minhas coisas para voltar. Eu conheci uma figura extraordinária, que é o Barney Lafferty, né? Ele fala que os marinheiros sempre se misturam bem com as pessoas do lugar. O Barney Lafferty é o irlandês. O Barney Lafferty, um irlandês me deu a dica, olha, vai falar com o Barney Lafferty que você vai gostar. Então, interessante que eu consegui encontrar o Barney Lafferty num domingo à noite chuvoso e frio pra cacete lá em Liverpool. E eu fui lá, fui de ônibus. Cheguei lá, fui recebido pela esposa dele. Ele tinha acabado de chegar do pub, sentamos, ela serviu um chá com bolinhos, uma coisa bem inglesa mesmo, né? E ele começou a falar, eu comecei a ficar maluco. Peguei uns caderninhos que eu tinha de apontamento de repórter e fui escrevendo, e nem olhava para a minha mão, só olhava para ele e ia escrevendo, escrevendo, escrevendo. Ele fez descrições incríveis da vivência dele. Ele era o que chama-se boatswain. Boatswain não é o capitão do navio, ele é o administrador do navio. Então, o boatswain tem uma coisa maravilhosa, ele tem um quarto no navio, uma sala para guardar coisas. Navio, o espaço é a prêmio, né? Então, ele contava, ele guardava as tintas que pintavam o navio, mas também ele guardava macaco, papagaio, para levar para a Inglaterra e vender, fazer um troco a mais. Então, ele contou cada história. Ele contou, por exemplo, que o Walt Disney conhecia um sujeito chamado Willy Schwartz, em Manaus, e o Willy Schwartz ele pegava animais para o Walt Disney. Então, o Walt Disney pediu para o Willy Schwartz cercar um pedaço da mata, não muito grande, colocar uns porcos lá, deixar os porcos ficarem famintos, não, os porcos não, deixar os porcos lá e pegarem 2 onças, deixar ficar famintos e soltar, para ele filmar. Então, ele conseguia a movimentação necessária para fornecer insumos para os caras que desenhavam os quadrinhos, as animações. Então, tem muitas histórias, né? E por aí vai, né? O Jorge Bard, ele morava em Manaus, foi uma pessoa reclusa, foi muito difícil falar com ele. Eu consegui falar por telefone, finalmente, e ele disse que tudo no passado era obra dos ingleses. Tudo, né? E uma coisa bem interessante, o Bernardino, o senhor Bernardino dizia, por on 5, trabalha night, era o inglês que eles usavam para se entender na estiva. E também o que o Barney Lafferty falou foi da cadeia de propinas, né? Tanto em Liverpool quanto em Manaus. Tanto faz. Acho que em Liverpool você botava uma mala do lado de dentro do cercado da alfândega, botava uma nota de 10 shillings. Quando você saía, magicamente a mala estava do outro lado. Entendeu? Então, isso aí assim, no Brasil, você tinha que ter um presente para o oficial da alfândega, para todo mundo. Então, com isso, você conseguia fazer as pequenas. Enfim, o jeitinho não é só brasileiro, não, é universal, é claro. Muda lá, Wagner. Então, aqui são desenhos feitos pelo Moacir Andrade, que mostram coisas da minha infância. O primeiro é o garoto com uma bacia vendendo banana assada. Ou o cara que vende cascalho com triângulo para anunciar. Ou então o outro que vende cataventos. Ou uma rinha de galo. Ou o reco-reco. O reco-reco era o cara que, com um instrumento primitivo, tirava o batinho que crescia entre os paralelepípedos. Porque ali no Amazonas, bicho, se você deixar por 1 ano a rua sem cuidar, eles te matam. É automático lá. O vendedor de pão, ou então essas mulheres vendendo pães no barco. Elas remam a canoa até o motor ou o barco, né, e vendem pão. Então, são imagens assim emblemáticas da vida em Manaus da época dos anos 50, por aí. Assim. Olá, Wagner. Escolhas, vamos lá.
Aqui é o seguinte, a pesquisa começou em 95. Eu fiz 2 viagens a Manaus inicialmente. Depois, em 98, fiz uma viagem para Liverpool para conseguir a coorientação. Em 2000, novamente, eu fui para Liverpool pesquisar por 4 meses. Depois, mais uma viagem a Manaus para cotejar o material que eu trouxe de Liverpool, que foram aqui eu escrevi 150 quilos, não, foram 100 quilos de material. Então, 150 lá. 6 meses para escrever a tese, que deu umas 240 laudas, e foi publicado em 2009. Então, esse livro, o resultado desse trabalho é a pesquisa para fazer um documentário que eu estou com vontade de fazer ainda. Eu pego uns 2 celulares e um notebook e faço. Hoje se faz assim, antigamente não era possível. Vai lá, Wagner. Estratégia, vai lá. Então, aqui, olha só, os recursos que eu tive para fazer meu trabalho. 2 focos de câmera 35mm de filme, 6 objetivos, 2 flash, 2 fotômetros, um gravador de som, um tripé pequeno, filme que eu comprei em Liverpool, xerox de textos, aquisição de livros e folhetos, e uma caderneta de anotações e uma BIC. E aqui tem um esquema para fotografar livros e documentos, um esquema que eu usei quando eu fiz o documentário do teu pai. Eu tinha esse esquema montado lá num quarto, não sei se você chegou a ver, mas tinha. Então, eu fotografei livros inteiros em filme, porque era mais barato do que o xerox. Né? E o xerox, que eu tinha acesso ao xerox dos estudantes, que era o seguinte, era uma mutreta. Você entrava numa loja que vendia biscoitos, iogurtes e tal, do lado direito tinha uma agência do Correio, uma agência pequenininha, uma representação do Correio. E aí você chegava, falava para a moça, xerox. Não falava mais nada. Você entrava, virava à esquerda, tinha uma máquina de xerox. Você xerocava o que você quisesse. Aí você voltava, ela te dava o preço, que a máquina era automática. Eu me lembro do meu pai. Meu pai, quando fez a tese de livro docência, fotografou livros também. Acho que você viu lá. Enfim, e foi com isso assim que eu consegui resolver essa parada. Eu acho que termina aqui. Verifica se termina. Sim. Ok. Já foi. Deu 1 hora. Muito bom, David. Fantástico. É isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, então, estou à disposição. O David, Diga. você que gosta daquela região, procura no YouTube Carlos Viríssimo. Ele é de Santa Catarina. Ele foi ao Amazonas, se apaixonou com a moça de Tefé e hoje ele vive viajando para as comunidades do interior do Amazonas. E você vai achar interessante, porque é uma comunidade que só tem um motor de luz que mal dá para funcionar durante algumas horas, mas o povo é feliz, entendeu? Uhum. Eles vivem da pesca do pirarucu, de outros peixes que eles pegam lá. Quando tem uma festa melhor, tem galinha, tem pato, né? E pegam as frutas de lá. Aí o que eles têm, eles juntam e vão vender em Tefé. Ele conheceu um senhor lá, que esse senhor estava fazendo um barco grande para ele, mas estava sem dinheiro para comprar motor. Ele entrou num pedido, o Carlos Veríssimo, e ele conseguiu dinheiro para poder comprar um motor para o barco, porque eles têm abacaxi, eles têm cupuaçu, e com os barcos pequenos, a fruta se estragava no caminho. Então, ele conseguiu isso, entendeu? Você vai achar interessante. Eu que sou de lá, eu me entusiasmo. É aquele navio que sai de Tefé, o pessoal em rede, né?
viajando deitado na rede. Eu tive a oportunidade de viajar muito pelo Amazonas, principalmente filmando documentários. Nossa, eu andei em muito lugar, viu? Muitos lugares. Eu acho que você vai gostar. Ok, já anotei, já anotei. Eu vou. Eu coloquei aí um pequeno vídeo no grupo. É uma parte 6 sobre a comunidade da Mangueira. Isso, a comunidade da Mangueira. Mas aí por aí dá para buscar mais depois. Você rapidinho. Viaja naquele Solimões numa canoa com uma rabeta só. O pessoal tem muita coragem. Se você procurar no YouTube, tem O Terceiro Milênio. O Terceiro Milênio é um filme de Wolfgang Jorge Podanski e eu fiz o som direto dele. E é um longa-metragem. E tem como figura de proa lá, uma figura, é o Evandro Carreira. Sim. O Evandro Carreira é uma figura que era um político. É a linha condutora do Terceiro Milênio. Ele era uma pessoa incrível. Se você assiste o Terceiro Milênio, você vai conhecer o Evandro Carreira. Vale a pena. Ele era pavio curto. Era. Era bravo. Então vamos lá. A Márcia, ela levantou a mão primeiro, depois o Manaus. Vamos lá, Márcia. Eu queria só dar um toque, porque eu conheço o Peninha, ele como Peninha há muitos e muitos anos. Não sei se ele lembra de mim. Ele fez para mim um aparelho de som na rua Antônio Carlos, que era azul e vermelho. Eu acho que ele deve lembrar. E quando eu vi ele aqui, foi uma surpresa enorme, porque eu nunca mais tinha ouvido falar dele. Então, um beijo, Peninha, para você. Obrigado. Eu lembro até hoje do aparelho de som. E de você. Era uma época que eu fazia aparelho de som para vender, para me aguentar. Eu lembro. Nossa, o máximo, adorei, viu? Um beijo. Legal, bacana. Manaus. Tchau. Você tá... Isso, olha, bom, eu queria antes, que não dá para aplaudir quando o cara termina uma exposição nesse meio nosso aqui, entendeu? Exato. A gente faz assim, ó. Mas, David, você ao expor o seu livro, você me pôs em contato com algumas experiências que eu vivi e que estão ligadas exatamente a essa parte portuária. Porque o meu pai, a certa altura, ficou sócio numa companhia de navegação com sede em Belém, e eu tive a sorte de algumas férias de 2 a 3 meses, eu ficava embarcado, navegando pelo Rio Amazonas, pelo Rio Madeira, e o meu irmão fazia um rock comigo, ia para o Rio Juruá, por exemplo. E a gente se acostumou de conviver com os ribeirinhos, a parte amazônica, porque o meu pai fazia comércio de escambo, como era muito comum na época, em que você saía com um monte de quinquilharia e voltava com castanha, juta e borracha. Né? Muito bem, vindo para cá, aí aquele negócio de faculdade, não sei o quê, parará, quis o destino que eu fosse chamado para assumir o Conselho de Autoridade Portuária de um portinho daqui, chama Porto Santos, no início da implantação da nova lei dos portos. E posso dizer que usei muito do conhecimento, né, capatazia, esquiva, etc. e tal, e conviver com a realidade portuária que eu não tinha condição de avaliar quando eu estava em Manaus, que eu era praticamente um passageiro observador. E é uma coisa muito rica. Né? Você vê o predomínio desse meio de transporte e mais. Até hoje, quando eu vou todo ano para Manaus,
eu fico um dia e meio em Manaus e vou embora para o interior, vou para os lagos pescar, e vou até para uma comunidade do Lago Mamuri, onde você percebe que a forma com que esse lago foi ocupado, esse Mamuri é onde termina Altazes, é onde está vendo esse negócio aí da mina de calcário, não, de potássio, né? Você nota o seguinte, tem estrutura de município, a qualidade de vida é boa, você não vê ninguém subnutrido. Tivemos um acidente com um companheiro nosso, eu estou falando tudo isso porque muita gente não avalia o quanto o homem da Amazônia se adaptou, vive há muito tempo. E como o Zé falou, e é feliz. E é feliz. E você percebe a estrutura, por exemplo, transporte escolar tem estrutura. Entrega de correspondência, padaria, etc. Tem estrutura. Escola boa, tem. Aí um amigo meu teve um problema, nós estávamos a 10 horas de Manaus, tem problema que você não consegue resolver com aquele pronto-socorro. Nos foi indicado ir para dentro de uma aldeia indígena, que era ali perto. Porque ali dentro tinha um posto do SUS. Pasme. Ele foi atendido por uma índia com uniforme do SUS, e ela não tinha nem sulfa nem nada. Ela fez uma pasta de ervas que ela coletou por ali, e o cara ficou bom em 2 dias. Então, acho que essas coisas, que quem olha de fora a Amazônia, com aquele olhar de que aquilo está abandonado, está todo mundo tirando tudo de lá. Olha, vai ser difícil, porque a maioria delas, a ocupação não é densa, evidente, é uma casa a cada 4, 5 quilômetros, metida em cada braço de rio, né? Mas isso aí é uma realidade que, quando eu ouço notícias aqui no Sul Maravilha, né, sobre o que é a Amazônia, porque não sei o que é, isso me choca, às vezes me deixa revoltado. Agora, na parte portuária, você me trouxe de volta, né, quando criança, andar em calçada de borracha, mano, e sentir o cheiro da defumação da borracha. Eu estava aqui ouvindo você quando eu estou sentindo até o cheiro. Aquele cheiro adocicado permeando a cidade, né? Ali na parte, não, aquela parte perto do porto, aquele cheiro. Isso, defumado, um cheiro de defumado que até hoje eu tenho aqui no nariz, meu, é muito gostoso. Bom, é isso aí, olha, parabéns, viu? E obrigado por me pescar essas reminiscências, né? Muito obrigado. Tá certo. Tem muita gente do IPT aqui hoje, o Manaus, que era do IPT, né? O Marcão, o Hélio, o Emílio Haddad, né? E tem mais gente ainda por aqui que está escondido aqui, mas enfim. Tuta, você é a próxima. Vamos lá. Eu não sou do IPT, nem sou engenheira. Essa aqui é uma comunidade bastante masculina desta área de transporte, de não sei o quê, de não sei o quê. Eu sou de uma área completamente diferente, mas, enfim, sou amiga do Wagner. É suficiente. É só você trazer mais gente, Tuta. Traz mais gente. Eu vou regimentar mais gente da minha área de educação. Claro. Então, eu estive em Manaus há uns anos atrás, fazendo uma pesquisa que eu, paralelamente à educação, eu faço também pesquisa de mercado, e eu fui fazer uma pesquisa de opinião de uma eleição lá, que eu não lembro nem de quem era mais. Mas eu tive a oportunidade de ir para Manaus, para Itacoatiara, para Parintins e para mais uma cidade que eu não me lembro agora. E é uma das coisas que eu trabalho sempre com a classe baixa, porque numericamente é quem define a eleição, né? Então, eu sempre vou discutir a opinião sobre este ou aquele candidato e tal com essa classe. E uma das coisas que me deixou profundamente impressionada, quer dizer, uma das coisas não, são várias coisas. A primeira delas, a altivez de quem mora lá, que tem um jeito de ser de muito orgulho do lugar. Depois, muita defesa e muita
sei lá, desejo de proteção e batalha de proteção da floresta, né? Existe assim uma consciência da importância da floresta, do significado da floresta, que também me impressionou muito, porque isso era absolutamente distribuído em todos os grupos que eu fiz. E uma outra coisa que eu também achei muito interessante, que aí mais de observação, é que eu sempre ouvi que Manaus era uma cidade que tinha gente muito pobre, Manaus e Amazonas, e me dei conta que pode haver uma pobreza, mas não há fome, porque o rio está ali, né? Não há fome, fome endêmica, ou pelo menos, quer dizer, eu posso não ter tido muito boas impressões, mas voltei de lá com essa impressão que a pobreza pode existir, a deficiência existe, mas fome não, porque a floresta e o rio podem prover isso para as pessoas. Eu queria um pouco saber do David se eu estou errada nas minhas percepções, e queria perguntar para ele também uma outra coisa que não tem nada a ver, se ele foi contemporâneo do Maurício Azeredo na UNB, que é um arquiteto que trabalha com Não, não cheguei a conhecê-lo, não, infelizmente. Uhum. Agora, o que eu achei de Manaus está longe da verdade ou não? É isso mesmo, é interessante, porque nos áureos tempos da Zona Franca, chegavam assim aviões de madrugada cheios de turistas para comprar equipamentos de som, essas coisas que, vamos dizer, a importação era muito restrita no Sul, e lá havia uma cota que se podia adquirir e tal. Então, o pessoal chegava de manhã, ia lá para a Zona Franca, para as lojas, era uma loucura, né? E é interessante, porque uma vez eu fui comprar umas pilhas, uma bobagem qualquer, e eu estava numa dessas lojas observando, né? Aí chegou o senhor todo afogueado, procurando, apontando para o equipamento, assim, aí uma moça que estava no balcão olhou para ele assim, aí se virou e foi fazer outra coisa. Assim, era inconcebível que uma pessoa que ganha comissões fizesse isso, que é o cliente, não é assim que a coisa funciona. Você tem que chegar, você tem que conversar com a pessoa. Lá você chega, fala com a pessoa, você faz parte de... A gente conversa, a gente se gosta, né? Você tem que gostar das pessoas, para isso se conversa, né? Ou seja, você tem que entender que é o outro. A alteridade é fundamental nessa relação. É assim, eu sou, você é também. Você não é mais do que eu. Uhum. Né? E isso é muito presente, sempre foi, né? E a gente observa, isso não tem nada a ver com classe social, tem a ver exclusivamente com uma pessoa enfrentando a outra. Eu acho que isso tem muito da cultura indígena, muito mesmo da cultura indígena, em que um indígena é autônomo, ele é, e o outro também é. E daí começa tudo. Outra coisa que eu queria te perguntar, você fez esse filme com o Bodansky. O Bodansky acabou de fazer um filme também sobre contaminação de mercúrio no Rio Tapajós. Ele estava aqui, o Bodansky, no início da apresentação. Então, a ex-namorada do meu filho fez a pesquisa, ela é de Santarém, e ela fez a pesquisa do Bodansky, ajudou o Bodansky lá, encontrar as aldeias e tal. Esse filme ainda não saiu, né? Está saindo agora. Eu tenho uma pequena participação também. Bom, enfim, ele me pediu umas opiniões, me mandou vários cortes, já deu opiniões e tal. Esse filme está saindo agora. Nós estamos tentando ver se ele entra em Cannes. Cannes não é um festival para documentário, é um festival de ficção, mas existe um painel para documentário, e como é extremamente impactante o filme, existe a possibilidade dele ter esse reconhecimento, o que seria muito bom para dar visibilidade a um problema absolutamente, é uma tragédia enorme, que é a contaminação da bacia do Tapajós, todo por mercúrio,
E, inclusive, o mercado de peixe de Santarém ele é condenado, né? Se uma mulher estiver grávida, não pode comer aqueles peixes de jeito nenhum, porque senão vai ter um feto com problemas, com toda certeza, né? Então, Santarém, né? Tem muita gente doente em Santarém. sim, tem. Já tem, porque, vamos dizer, os efeitos, vamos dizer, piores levam um certo tempo para acontecer. Só que nós temos crianças indígenas com 4 anos que já estão com problemas motores, problemas neurológicos do aparelho locomotor. Tem um médico que participa do filme, né, que é o Dr. Jennings, e o Eric Jennings, né, ele é um sujeito que é dedicado a essa linha de pesquisa. A Fiocruz também está presente, né? Então, o filme levanta os dados de uma maneira muito impactante. Ele deve sair logo. Duas pessoas querendo falar. Emílio, que já tinha dado um toque antes, e depois o Roberto aqui. Vai, Emílio. Você está sem som. Põe o som. Emílio Haddad, viu? Foi da DS, do Agrupamento de Sistemas Urbanos e tal. Mas vai lá, Emílio. E da FAO, professor da FAO. Eu acho que eu fui contemporâneo do Peninha, não sei. O seguinte, logo que eu me formei, eu fui fazer um curso na Universidade de Manchester, e se chamava Environmental and Social Planning in Britain. Acho que nessa época eu dei uma trombada com o Wagner lá em Londres, né? E um dia eu estava assim, a gente ficava num dormitório lá e tinha algumas aulas que eram no centro de Manchester, tinha que pegar um ônibus que andava na contramão e descia lá no lugar. A hora que eu desci no centro de Manchester, eu falei, isso é São Paulo. Era uma coisa assim, parecia que era a Rua São Bento, sabe? Aqueles prédios que você mostrou, né, na sintonia entre Liverpool e Manaus, tal. Então, eu acho que a presença inglesa, né, no Brasil foi assim maior, né? Assim, foi muito importante. E aqui todos os trens, né, as ferrovias, tudo, a Vila Inglesa aqui em São Paulo, tal. Então, a gente sentia muito a presença não só né, das edificações, mas do futebol, dos Beatles, né? Essa era uma coisa do pessoal de Liverpool. Então, eu não sei até que ponto você que ser paroquial assim ficou em Liverpool e não pensaria assim um pouco de dar uma estendida nessa sua pesquisa assim para um pouquinho mais de espaço em inglês. E vou falar, estive em Liverpool e foi a boate mais maluca que eu vi na minha vida. Era um monte de irlandês tocando música, né? Irish music. Bebiam feito aqueles profissionais mesmo. Todo mundo cantava, não sei o que isso aí. Quando cheguei na Inglaterra, o David me deu o endereço de um primo dele. Eu fui buscar o primo, encontrar com o primo. Fomos num pub e eu peguei o primeiro porre lá na Inglaterra. Eles bebem de forma profissional e eu não estava acostumado. Voltei cruzando a perna, eu e a Rô. Pegamos um porre lá. Mas vamos lá. O Roberto, vai. Não, eu queria os comentários do David a respeito da Zona Franca. Você acha que a Zona Franca foi uma boa para Manaus? Realmente foi um polo de desenvolvimento para Manaus? Veja, a questão é a seguinte: Manaus, boa pergunta. Manaus ela teve uma ressaca da questão da borracha durante a Segunda Guerra Mundial, porque houve uma dificuldade, os alemães estavam imprensando certos caminhos de transporte de borracha e os Estados Unidos precisavam de borracha. Então, houve a Fordlândia, houve várias experiências e também criou-se os chamados soldados da borracha, que foram mais nordestinos levados lá para o interior do Amazonas para cortar borracha, né?
Mas esse processo ele demorou muito, e acabou que a guerra acabou. A guerra acabou, né? Então, o que aconteceu? Manaus, o Amazonas ficou sem um modelo econômico viável, né? Então, quando nós chegamos em 53, eu não entendia nada, mas lá por 57, 58, eu já tinha uma ideia das coisas que estavam acontecendo. Não havia. É que nem agora na pandemia, que tudo meio parado. Meio parado por lá. Assim, não, as coisas, não havia recursos, a coisa estava assim feia. Queria um modelo assim para substituir o modelo econômico. O modelo econômico básico foi a Zona Franca e o Distrito Industrial. Então, a ideia começa com a Zona Franca, porque resolve rapidamente, consegue vender bugigangas, né? E aí o Distrito Industrial não, chama a montadora de carro, chama a montadora de motocicleta, montador de televisão, blá, blá, blá. Foi esse aí, o modelo foi esse. A Zona Franca, ela destruiu o centro de Manaus, simplesmente destruiu, porque toda a riqueza que veio não devolveram para a cidade. Daquela riqueza era para ter um imposto para manter a cidade funcionando. Não teve isso, o dinheiro foi todo canalizado. Foi uma loucura. Olha, queria aproveitar e falar, o Ricardo, que está aqui, é o Ricardo Toledo, que foi meu colega, foi do IPT também, e foi professor da FAO e diretor da FAO, e a Jaque me passou o contato dele hoje. Então, Ricardo, legal que você apareceu aí, foi contemporâneo do David lá na FAO. Mas vamos lá. Mais alguma coisa? Obrigado, Mais abraço. algum? Olha o Ricardo. Ricardo, tudo eu bom? nem te reconheci, você está um pouco diferente. Barba e tudo, muito legal, muito bom. É o Ricardo Toledo, foi pai colega aí do Emílio Haddad e tudo, né? Gente, o que eu estou encontrando de gente é uma loucura. É o Ricardo Toledo, pai da achando Gabi? ótimo. Sim, senhora, pai da Gabi. Eu sou mãe do Ivo, que é amigo dela. Ah, prazer. Poxa, que legal. Uhum. Muito bom. Ela fala muito dele. Grande figurinha. Olha, o nome desse grupo aqui é Arte do Encontro. Isso E eu fui colega de turma da Nancy. Fantástico, hein? Foi? Nancy. Poxa, legal. Cardia. Nancy Cardia. Falarei para ela. Pode mandar um beijão para ela. Manda aí. Vou mandar, obrigado. Muito bom. Ok, pessoal, mais alguma coisa? Ou vamos encerrando? Bom, pelo menos encontrei gente que eu conheço aqui, né, Wagner? Pois é, mas se você não encontra mais gente, você não está movimentando. Pode deixar. Legal. Wagner, muito bem. Muito Wagner, legal. E obrigado aí. Na semana que vem, nós vamos ter uma apresentação do Hélio Costa sobre canto coral. Nós vamos montar um grupo de canto coral, tá ok? Vai ter uma oficina de canto coral em julho. Todos estão convidados e vou começar a mandar os convites para o pessoal novo aí, que eu preciso receber aí, né? O Manaus, que ele me mande do amigo dele, do Zé Augusto e tal. E vamos tentar montar um grupo aqui, fazer uma audição de canto coral aqui, que vai ser bem gostoso. Então é isso, pessoal. Cantar faz bem, não é, Hélio? Faz bem para a saúde, faz bem para a alma, então é isso aí. Vamos nessa. Ok. Pessoal, um abraço, legal. Vamos nessa, aí, David, parabéns. Aí, Jack, como é que tá? Faz aí o documentário, que vai ser uma boa. Tchau. Vou fazer. Tchau. Um abração para todos, foi ótimo. Ótimo mesmo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Legal.